Estamos começando mais um Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E hoje conversaremos sobre a profissão do psicólogo. E para isso contaremos com a participação de Elisa Zanerato Rosa, que é psicóloga, mestre em Psicologia Social pela PUC, é professora do curso de Psicologia da mesma universidade e é atualmente presidente do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. E com a Ida Elizabeth Cardinali, que é psicóloga, mestre e doutora em Psicologia Clínica pela PUC, é vice-diretora da Clínica Psicológica Ana Maria Popovic, também da PUC de São Paulo. É psicoterapeuta em consultório particular. Agradecemos a sua presença, as suas presenças. Então, vocês têm uma piada ou um caso para contar a respeito da profissão? Bom, tem uma piada, né, que sempre as piadas em psicologia são pejorativas, né, mas essa é uma delas, é que tinha um rapaz que fazia xixi na cama e daí indicaram para que ele fosse procurar um psicólogo, ele foi, passou um tempo, daí essa pessoa que indicou falou assim, daí, como é que é, melhorou? Falou assim, bom, xixi na cama eu continuo fazendo, mas agora eu me orgulho disso, né, não. Acho que não falta, né? Piadas de psicólogo, de psicóloga, enfim. E nem casos, mas acho que tem um caso que a gente vive muitas vezes na vida, né? Que é toda situação em que a gente se apresenta para alguém, a pessoa fala, e o que você faz, né? Qual é o seu trabalho? E a gente diz, sou psicóloga. A pessoa, então vou parar de falar com você, porque você está me analisando. Ou então, você vai me analisar? Né? Acho que isso é muito comum. Interessante. Acho que podemos pegar a sua piada e puxar uma conversa por aí. Os jovens têm muita dúvida entre psicologia e psiquiatria. Né? Quer dizer, psiquiatria é uma especialidade médica, mas existe um pouco no ar que quem trata a doença mesmo é o psiquiatra. Né? E o psicólogo é mais para conversar, mais para autoconhecimento. O que você teria a dizer a respeito, vocês teriam a dizer a respeito disso? Bom, acho que é uma grande confusão, no primeiro momento, porque o trabalho tem uma atividade que os dois podem fazer, que é o trabalho psicoterápico, né? Então, tanto o psicólogo quanto o psiquiatra pode se especializar enquanto psicoterapeuta. Mas tem o trabalho clínico da psiquiatria, é um trabalho de diagnóstico e medicação, e a psicologia tem um campo imenso, né, de atividade, que é a psicoterapia, mas também ele pode trabalhar na escola, no hospital, no serviço público, desenvolvendo diferentes atividades sociais, enfim, a lista é imensa, né? Então não é uma atividade única. Eu acho que esse é um ponto, primeiro, de confusão, de pensar o psicólogo só como psicoterapeuta, né? Ponto 1. E, nesse sentido, achar que é a mesma coisa o trabalho do psiquiatra e do psicólogo. Acho que é interessante considerar que quando o psicólogo está trabalhando nesta área da clínica, da psicoterapia, ele está de alguma forma lidando com a questão do sofrimento humano, né? E nesse sentido, ele pode se aproximar, sim, do trabalho do psiquiatra, mas esta é uma diferença importante, ele não está olhando para uma doença, ele está olhando para as formas de sentir, para as formas de agir desse homem, né? Para o modo como ele se coloca na vida, enfim. E isso que a Ida fala, de que da pluralidade de espaços, de campos de trabalho da psicologia, acho que é algo bem importante. É difícil a gente falar de uma única psicologia, né? Acho que nós temos tanto muitas perspectivas, muitas leituras teóricas que resultam em diferentes modos de compreensão na psicologia, de atuação na psicologia, mas existe hoje também uma pluralidade cada vez maior de espaços de trabalho, né, dos psicólogos, das psicólogas. Embora cerca de 50% da categoria trabalhe na clínica, grande parte desses 50% trabalham na clínica e também em outros lugares, né? E a gente tem hoje um número grande de profissionais que trabalham no Sistema Único de Saúde, que trabalham no campo da assistência social, na educação, na justiça, enfim.
Partindo da sua contribuição, a sua piada, existe um pouco a ideia no ar que o psicólogo, a psicóloga, descobre alguma coisa de você que a pessoa não sabe, né? Quer dizer, ela quase que é um mágico. É isso mesmo? Ou podemos questionar essa ideia? Olha, posso começar? Pode. Né, acho que é assim, acho que essa é uma fantasia, né? Que tem, do mesmo modo que a pessoa imagina que você fala bom dia e o psicólogo vai saber do que acontece com a pessoa, né? Então é uma mistura entre psicólogo e quem lê mãos, cartomante, enfim. Vidente. Vidente, exatamente. Acho que essa é uma primeira confusão. Talvez seja até o desejo, né, que as pessoas têm de ter esse poder, né, de olhar para alguém e falar o que tem lá mais escondido. Dentro da psicologia, seja no campo que for, que a gente estava comentando, da clínica, escolar e tal, o psicólogo é preparado para ajudar a pessoa a se entender, se compreender mais, né? E muitas vezes, né, a partir desse preparo, dentro de um processo, não é falando bom dia, boa tarde, mas dentro de um processo, às vezes o psicólogo pode captar algo que a própria pessoa falou e a pessoa não está percebendo. Quer dizer, é uma coisa muito mais sutil, né, do que simplesmente olhar para a pessoa e adivinhar os segredos mais escondidos, né? É todo um processo, e nesse sentido o psicólogo tem um certo treinamento para poder ajudar a pessoa a perceber, às vezes, aspectos que ela mesma não percebe, né? Acho que essa imagem, é uma imagem muito forte, né, em torno da profissão. E ela não é sem razão de ser, né? Porque se a gente pegar na história da profissão, no início, naquilo que consolida a psicologia no Brasil, a grande parte das práticas eram práticas de avaliação que identificavam características dos sujeitos que pudessem, então, responder qual lugar ele ia ocupar na escola ou no trabalho, enfim, né? E muitas vezes, a partir de instrumentos ou de recursos que dificultavam com que a pessoa identificasse assim, mas o que ele está observando que permite chegar a esta conclusão, né? E acho que essas práticas ainda continuam hoje. Por exemplo, quando a gente faz avaliação para tirar a carteira de habilitação, né? Acho que é um bom exemplo disso. A gente faz ali alguns testes e o psicólogo sabe, então, se eu posso ou não ter essa carteira, mas o que ele sabe sobre mim, né, que permite isso? Então, acho que isso vai consolidando essa imagem, né? Mas, em grande parte, acho que o que é mais interessante, o que caracteriza uma atuação ética, uma atuação qualificada tecnicamente da psicologia, é uma atuação em que o próprio sujeito também participa desse processo, né? Em que ele está junto, ele está construindo junto nesse processo e muitas vezes isso é uma autocompreensão, um autoconhecimento centrado no sujeito, mas algumas vezes também nós estamos falando de processos coletivos, de processos familiares, de relações, de processos na instituição, né? Então o psicólogo não tem uma leitura, um olhar só para o conhecimento do indivíduo, da intimidade de cada sujeito, né? Mas de como nós estamos construindo as práticas nessa escola, o que isso tem resultado, né? Como é que dificuldades temos vivido. Então, construir esses processos em instituições, em coletivos, nas comunidades, enfim, é também um trabalho muito significativo do psicólogo, né? E que muitas vezes é desconhecido quando a gente pensa nessa profissão que só disseca a intimidade de um sujeito a partir de algum recurso que a gente desconhece, enfim, né? E não sabe qual é. Inclusive, só para complementar, é muito comum, mesmo na atividade clínica, né? Eu sou ligada à clínica da PUC há muitos anos. Atualmente estou como vice-diretora, mas eu tenho aí uma trajetória longa de acompanhando os alunos no treinamento, para terapia, para orientação, enfim, para diversas atividades, né? E acho que tem acho que tem uma ideia que é importante, né? Que às vezes o paciente gostaria que o psicólogo soubesse dele, né? Ele muitas vezes chega querendo que o psicólogo fale para ele o que é melhor, o que ele deve decidir. Então tem muito que de uma posição das pessoas buscarem no psicólogo
vamos dizer, uma certa fantasia, né? Que ele tem a solução mágica para a vida dele, né? Ainda falando em clínica, hoje nós estamos vendo a segunda temporada dos seriados, né? On Therapy. Como é que chama? Esqueci. Em inglês era On Therapy. Sessão de terapia. Sessão de Isso. terapia. E parece que vai partir para uma terceira temporada no Brasil. Esse tipo de seriado, né, que está passando, ele esclarece sobre a profissão do psicólogo ou traz mais fantasia e mitos sobre? O que você acha, Aida? Eu? É difícil, porque eu, na verdade, eu vi a série americana. Eu Sei. nunca acompanhando essa brasileira, eu vi um outro capítulo, né? Eu assisti, não todos, mas mais da série americana. De um lado, acho que o trabalho está próximo de um trabalho clínico terapêutico, né? Inclusive, eu acho que ele tem uma coisa interessante, que ele mostra também as dificuldades do próprio terapeuta, onde tem uma sessão, que acho que era na sexta, que é supervisão e depois vira terapia, então mostra os conflitos, ou seja, o psicólogo também tem problemas na vida pessoal e tem dificuldades e precisa muitas vezes de alguém que o ajude a entender. Então não tem essa bola de cristal que as pessoas imaginam. Então acho que esse tem um ponto interessante. Agora, acho que a única questão, acho que esse tipo de programa, é que eu acho que eu nunca vi, seja em novela, filme ou nesse programa, atividade do psicólogo que não seja ligado à clínica. Vamos falar então, sobre acho que é esse o aspecto. E olha, eu trabalho com clínica, tanto clínica ampliada, clínica individual, não é a questão de ser contra o trabalho clínico. Mas acho que dá o que eu acho que tem na mídia é só um modelo, um campo de trabalho, melhor dizendo. Então, vamos pegar isso. Me parece que, assim, como orientador, as pessoas se aproximam da profissão, eu vejo isso nos meus orientandos, da psicologia pelo modelo clínico. Isso. E dentro da faculdade descobrem outros caminhos. Né? Os outros caminhos não estão muito claros. O que mais pode fazer um psicólogo além da terapia em suas várias linhas? Muitas coisas. Muitas, vai lá. Que bom. Muitas coisas. Acho que hoje a gente tem a inserção dos psicólogos, das psicólogas em muitos campos nas políticas públicas. E é sempre uma inserção que, de alguma maneira, porque qual é o tipo de trabalho que ele faz, né? Ele não está fazendo a psicoterapia, necessariamente, quando ele está nessas várias políticas públicas, nas instituições, em outras áreas, né? Mas sempre, de alguma forma, ele está trabalhando com a dimensão da subjetividade presente nos processos com os quais ele está lidando, né? Então, por exemplo, quando o psicólogo está trabalhando na saúde pública, né? Ele pode estar trabalhando com os processos de cuidado, com o processo saúde e doença, e não necessariamente ele está ali para cuidar da saúde mental, para fazer nesse sentido de novo a psicologia clínica, mas para trabalhar com uma dimensão que atravessa esse processo de saúde e doença, as práticas de cuidado, enfim, que é essa dimensão da subjetividade, né? Então, por exemplo, como é que esta família compreende essa situação de adoecimento que está vivendo? Como é que esta família, por exemplo, se relaciona com o seu território, se relaciona com as situações, está vivenciando situações de vulnerabilidade no seu território? E que relação tem isso, então, com as situações de saúde, doença, enfim, né, vividas ali, com as práticas que a equipe vai desenvolver, né? Então, a gente está trabalhando com uma dimensão que é a dimensão da subjetividade, como as pessoas sentem, vivem, se relacionam, enfim, né? E daí a gente pode estar trabalhando diretamente com essas famílias, a gente pode estar trabalhando com as equipes, para que as equipes, no trabalho com essas famílias, compreendam essa dimensão como uma dimensão importante de diálogo, enfim, né? Acho que com esse exemplo podemos dar vários outros, né? Por exemplo, o campo da educação, né? Hoje, tradicionalmente, se pensa o psicólogo na educação, de novo, a partir de uma perspectiva clínica, no sentido de imaginar que ele vai estar na educação para trabalhar com os problemas de aprendizagem, com as queixas, Que com a seria criança. o psicopedagogo.
Que não necessariamente. Ele pode psicólogo, ser um psicólogo também, mas é pensar de novo uma atuação clínica nesse sentido. Né? Então, mas não é uma especialidade da psicologia, psicopedagogia? É uma especialidade da psicologia, psicopedagogia. Né? E aí acho que quando a gente pensa a prática da psicologia na educação, a psicologia escolar, educacional, é uma psicologia que vai trabalhar com os processos educacionais. Mais né? amplo do que então, com as relações nessa escola, a concepção com que os professores trabalham, né? A prática desses professores, o sofrimento vivido no trabalho, enfim, então, com esses processos coletivos, né? Que se dão na prática educacional. Complementar? Eu acho que uma coisa importante do que a Elisa está colocando, que essas atividades, esse tipo de trabalho que ela está apontando, especialmente na escola, seria mais um trabalho de promoção da saúde do que um trabalho de estar já trabalhando com quem adoeceu. Então, acho que tem um campo grande o trabalho do psicólogo, nesse sentido, vamos chamar preventivo, só para falar de um jeito simples, né? Quer dizer, é um trabalho onde você tenta evitar, prevenir que a criança na escola possa estar adoecendo ou tendo dificuldades, tentando ajudá-la a superar a dificuldade de aprendizagem, ou da equipe da escola, a equipe da saúde pública, trabalhar com a equipe no sentido de ela ter melhores condições para trabalhar com a população. Então, a gente poderia dizer que é um trabalho já de prevenção, né? Acho que até aí volta uma comparação entre o psiquiatra e o psicólogo, né? O psiquiatra geralmente trabalha com a doença, até o modelo que ele usa para atuar é o modelo da doença. O psicólogo muitas vezes trabalha com o modelo da prevenção da doença, ou melhor, com a saúde, tentando promover a saúde. E aí, né, acho que entra a escola, que a Elisa estava comentando, a saúde pública, o trabalho em empresa, né, dentro de empresas que tem tanto o trabalho de seleção profissional, quanto o trabalho de trabalhar com as equipes, de novo, né, nessa linha dos processos, e o trabalho jurídico, né, ligado, enfim, tem inúmeros. E acho que hoje tem uma inserção plural que às vezes até dificulta a gente em nomear enquanto é educação, é saúde, é trabalho, né? Porque quando você está fazendo um trabalho na comunidade, num território, por exemplo, na política de assistência social, você é de que área exatamente? É da educação, é da saúde, é da psicologia social, enfim. Não, você está trabalhando com as demandas de um território, com as situações de vulnerabilidade, com as famílias, né, em situação de risco, e está construindo projetos de atenção junto com assistentes sociais, né? Acho que essa é uma outra dimensão importante que aparece nesses outros campos, que é um trabalho multiprofissional, que é um trabalho orientado por diretrizes dadas pelas políticas, pelas instituições, né, desses campos. E não a gente nem delimita exatamente se é uma psicologia jurídica, uma psicologia educacional, mas é o psicólogo inserido, por exemplo, na política de assistência social. E ao estar ali inserido, ele tem que responder às necessidades, aos desafios dessa política, que é enfrentar, por exemplo, a questão da desigualdade social e os desdobramentos dessa desigualdade na vida das famílias, naquela comunidade, em como a comunidade se organiza para fazer reivindicação de direitos, né, para conquistar o acesso aos direitos. Então, de que área exatamente, né, nós observamos nos últimos anos que a psicologia é uma profissão que conquistou muitas novas áreas de trabalho. Né? Ela soube ampliar seu campo de trabalho. Quer dizer, a psicologia clínica está aí, mas você tem a educacional, a psicologia escolar, você tem o psicólogo jurídico, o psicólogo no hospital, psicólogo na assistente social, no esporte. Tem mais alguma área? Muitas áreas, por exemplo, fora essa? Por exemplo, acho que há um reconhecimento da psicologia no sentido de poder identificar o modo como ela pode contribuir, né, para muitas políticas, que faz hoje a gente ser chamado por campos que a gente nunca imaginou, né? Por exemplo, atualmente a gente tem trabalhado junto com a Defesa Civil, né? Então, que campo é esse, né? É o momento em que a gente começa a ser chamado para contribuir no enfrentamento das situações de desastres, né? Não só no sentido, de novo, de, como a Aida estava dizendo, de acolher o sofrimento consequente dessas situações, mas, por exemplo, de trabalhar na constituição de comunidades seguras, né? Então, por exemplo, áreas que têm risco de deslizamento, né? Áreas que têm risco de desabamento, enfim. Então,
Tem uma política ali que é do SUS, do Sistema Único de Saúde, né, dos agentes comunitários que vão lá, que é do SUAS, que é da Defesa Civil, né, e que muitas vezes implica em produzir uma mudança. É preciso desocupar essa área, é preciso constituir moradia de outro jeito. E aí tem uma dimensão que está presente ali, que é a relação das pessoas com aquele território, como essa comunidade se organiza, como ela se produz, né, de outra forma. E nós somos chamados a trabalhar nesse campo. Nesse campo ainda tem o trabalho daí com a vítima que sofreu, de repente, uma situação de catástrofe, no caso do Brasil, que é, de repente, o morro e a casa, toda a família, né, tudo desmontado. Alagamentos. Alagamentos, então, no Brasil, porque isso daí varia um pouco de país para país. Um país que chove, que tem muita neve, é de deslizamentos, né? Enfim. Mas então tem todo um trabalho de acompanhar muitas vezes a pessoa, a população que sofreu uma situação, vamos chamar de desastre natural, mas assim também tem de todo o trabalho com quem tem as famílias que sofreram perdas com desastre de avião. Então tem todo um campo de trabalho que é mais ou menos preventivo, porque na verdade trabalha-se com alguém que já viveu uma situação catástrofe ou de desastre, né, natural ou não, mas que se trabalha com a família, se eventualmente tem mortes, trabalha-se com a família. Teve um chamado grande naquele acidente da boate em Vila lá no Santa Rio Grande do Maria, Sul. no Sul, houve um chamado para os psicólogos irem lá ajudar, por exemplo, no trabalho com as famílias que perderam parentes, sobrinhos, filhos, né? Só para pegar um exemplo, quer dizer, dentro do trabalho da catástrofe natural ou não, quer dizer, vai desde esse trabalho mais de ajudar a lidar até uma situação catastrófica onde você vai fazendo acompanhamento. Bom, falamos muito das possibilidades de trabalho, vamos falar um pouco de emprego, ou melhor, sobrevivência. Né? Tradicionalmente, o psicólogo clínico era um autônomo, né? Dificilmente ele era empregado. Tinha Antigamente. Locais, antigamente. Como é que está a situação? Tem emprego para psicólogo no mercado? Olha, emprego tem, né? Acho que tem nas diferentes áreas, até inclusive tem clínicas que hoje em dia contratam com essa história dos convênios pagarem 20 ou no máximo 40 sessões, então eles contratam psicólogos jovens e tal. Então, trabalho tem trabalho no campo de saúde, escolar, etc. Acho que o grande problema desses trabalhos é a remuneração. E é importante a gente reconhecer que há uma ampliação histórica da presença dos psicólogos em várias políticas públicas. E aí é concurso, é isso? A depender do modelo de gestão das políticas públicas em cada município. Tá, né? se for uma privatização... Sim, daí pode claro. ser uma seleção, enfim. Uma terceirização, né? Sim, Hoje mas está acontecendo isso em São Paulo, por exemplo, né? Quase não é mais concurso, são seleções pelas organizações da saúde. Mas acho que é importante a gente reconhecer que há um crescimento significativo do trabalho, na medida em que avançam políticas públicas também de garantias de direitos, a gente vai desenvolvendo ações que requer a contribuição da psicologia, né? Então, há uma inserção significativa no Sistema Único de Assistência Social desde 2005, que vem crescendo bastante, né? Historicamente no Sistema Único de Saúde, em outras políticas públicas, mas há um crescimento. CRAS, né, também. Nos CRAS que estão dentro do Sistema Único de Assistência Social, os CRAS são centros de referência em assistência social. Então, é importante reconhecer que há esse crescimento significativo. Ao mesmo tempo, a questão das condições precárias de trabalho, acho que é uma questão não só relativa ao trabalho do psicólogo, mas é uma questão também do mundo do trabalho hoje, né? Então, acho que essa é uma questão importante da gente considerar, reconhecendo as condições de trabalho de um modo geral, como estão colocadas hoje no Brasil e os enfrentamentos, enfim, que precisamos fazer. Eu acho que nesse sentido tem uma situação que muitas vezes o profissional que é ligado à área das ciências humanas, da saúde, com exceção dos médicos, né, muitas vezes não são muito valorizados no sentido de ter uma boa condição, uma boa remuneração. Eu acho que é um trabalho, inclusive, que o psicólogo pode se reunir aí para lutar por isso. Tem espaço. Né, tem um sindicato. Tem um sindicato, exatamente. Tem espaço para lutar por melhores condições. Então, não é uma situação que
necessariamente será assim o tempo todo. Mas acho que é um trabalho que precisa ser feito. Acho que... É uma profissão nitidamente feminina, né? A grande parte da população, psicólogos, é mulher. No entanto, levantando dados de salário, ainda como em todas as categorias, os poucos homens que existem, em média, ganham mais do que as psicólogas, né? Ainda reproduz isto, né? Concordam? Concordo. É um dado... Inclusive, mesmo no trabalho clínico que eu acompanho, é interessante você ver que os jovens, ou os meninos, os homens, eles mais rapidamente, por exemplo, quando quem resolve trabalhar em consultório particular, mais rapidamente fica consultório cheio do que as meninas, porque são um número menor e, eventualmente, se quer encaminhar um rapaz para um terapeuta homem, não para um terapeuta mulher, por um motivo X, né? Então, você vê também nesse sentido, acaba muitas vezes o homem tendo uma situação de um rendimento maior mais rapidamente, né? Então, acho que é uma questão de gênero, né? Não é da psicologia, acho que é uma questão... Do país. Do país. Nós somos em torno de 90% de mulheres na profissão. E acho que essa questão de gênero é uma questão muito importante. Porque isso se reproduz na questão do salário, né? As questões de gênero estão postas na sociedade, se reproduz na questão da remuneração, enfim, mas se reproduz em outros processos de trabalho vividos pelas psicólogas no seu cotidiano, né? Então é importante a gente considerar isso, porque, por exemplo, no enfrentamento de relações de poder nos contextos institucionais, né? Se a gente quer uma psicologia que protagonize uma posição crítica, enfim, esta questão de gênero também está presente, né? Também atravessa as relações profissionais nesse sentido, dentro das equipes, sim. Por exemplo. Né? E provavelmente a questão étnica também deve aparecer como uma questão. O fato de ser negro, branco, né, também deve ter consequências, como em todo o país. Eu não tenho dados, eu só imagino, assim, de conhecer... pessoas que foram mais discriminadas ou menos por ser negro. Agora, o que eu vejo é que não é um grupo muito grande de pessoas, né, na faculdade, pensando aqui na PUC, são poucas as pessoas que não são brancas. Eu agradeço a presença de vocês e até o próximo Desafio Profissão.